mercado, mas ainda distante de acerto, né, amigo? Exatamente. Tudo bem, Camila? Boa noite, Mansur, Rick, é você que está aí em casa acompanhando. Vocês já estavam falando da Central, já estavam ansiosos para poder participar. O Rick até comentou sobre a movimentação do Botafogo, que o Textor argumenta que no ano passado eles conseguiram o Arthur Jorge depois e isso não afetou o planejamento do time, né, que ainda tinha o Thiago Nunes. Mas o Botafogo, que já definiu um novo plano A para o seu ataque, é o colombiano Cucho Hernández, atacante de 25 anos do Columbus Crew, da Major League Soccer dos Estados Unidos. Ele é visto como o substituto ideal para o Tiquinho Soares, que vai jogar no Santos, envolvido na negociação pelo zagueiro Jair. O Cucho, que tem passagens pelo futebol europeu, está há 3 temporadas nos Estados Unidos e vem de 2 anos muito bons. Quando a gente pega os números dele em 2023, 24 gols e 10 assistências em 37 jogos e na última temporada 25 gols, 14 assistências em 40 partidas, praticamente 2 anos seguidos tendo uma participação em gol a cada jogo, praticamente, pelo Columbus Crew nos Estados Unidos. E teve uma passagem também pela seleção colombiana na última eliminatória, um jogo, né, contra a Bolívia. Oxford, na Inglaterra, passou por clubes da Espanha. Mallorca, tô lendo aqui algumas informações no GE. Globo também tem informações além do que o André está trazendo pra gente, mas chama atenção porque, de novo, é uma negociação difícil, né? O Botafogo que já se interessou por alguns nomes, no caso do Bitelo, a questão do mercado dos clubes, né, russos ou ucranianos, dificilmente facilitam, liberam seus jogadores, mas a primeira proposta, por exemplo, pelo Jair também, a princípio, foi uma negociação que o Botafogo teve que insistir e investir um pouco mais. Talvez seja o caso desse jogador do Cucho Hernández, porque é um jogador que, pelo que a gente tem de informação, pelo que o André trouxe, tem muito interesse do Botafogo contar com esse atleta. Então, talvez valha uma negociação aí, uma nova roda de conversa, talvez um investimento maior. A questão é que a gente está falando de substituir um jogador que, na última temporada, foi um jogador que compunha o elenco, importantíssimo, mas não era um titular, que é o caso do Tiquinho, né? A gente vai primeiro entender, por característica, que tipo de como se encaixa o Cucho. Acho que a gente vai precisar também saber como vai ser o assédio eventual ao Igor Jesus, que é um jogador que também certamente é um jogador que vai despertar algum tipo de interesse. Talvez já não seja pensando um pouco nisso também? Porque ele é um grande achado do Botafogo em termos de mercado dessa temporada. Por quê? Porque é um jogador que se valorizou muito, ganhou vaga em seleção brasileira e não foi como, por exemplo, o Almada e o Luiz Henrique eram jogadores apostas um pouco mais certas, já com projeção de, dentro do grupo, se moverem para o mercado europeu e tiveram um custo muito mais alto de aquisição, né, de direitos. O caso do Igor Jesus é um pouco diferente. Ele pode ser uma venda que de fato renda um lucro importante ao Botafogo. Agora, de qualquer maneira, o Botafogo, com o Tiquinho envolvido na negociação com o Santos, o Botafogo precisa ter pelo menos mais um atacante. E está aí tentando se movimentar no mercado para fazer essas contratações. Agora, E no perfil, 25 anos, o Botafogo claramente tem buscado mais agora jogadores, no máximo até essa idade, jogadores mais jovens, que fisicamente tenham a capacidade de estar presentes em muitos jogos de uma temporada dura como é a brasileira, especialmente esse ano com o Mundial. Em tese, é um perfil que combina com o que o Botafogo tem buscado. Só uma observação, assim, não tenho conhecimento do jogador, não acompanho, então não estou falando aqui um achismo. Eu acho que é importante tomar um cuidado, porque a MLS não é uma liga tão competitiva, né? O André trouxe alguns números que são maravilhosos para um atacante, né, de 2 temporadas. Mas a competitividade do Campeonato Brasileiro, dos outros campeonatos que o Botafogo irá participar em 2025, com certeza é maior. É porque as últimas experiências foram satisfatórias, né? O Almada correspondeu muito bem, por exemplo. Eu acho que o Botafogo está muito nisso. O próprio Igor Jesus chegou aqui como ninguém conhecia, tomou conta, hoje é jogador da seleção brasileira. Mas é sempre muito bom ter cuidado. O Savarino, porque assim, são ligas diferentes. E tem essa questão que o Mansur trouxe, que para mim é uma das mais importantes, é a questão do calendário brasileiro. Na MLS não se joga tantos jogos que nem aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. Tudo bem, é um jovem jogador de 25 anos, aparentemente muito bem fisicamente, forte fisicamente, mas a gente sabe como que é a intensidade dos jogos aqui, principalmente do time do Botafogo. Então,
pouquinho de calma e principalmente substituindo um Tiquinho que, na minha opinião, deixa o Botafogo pela temporada de 2024, mas que em 2023, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Botafogo. Nesse momento aí, como trouxe o André, o alvo principal do Botafogo, ainda não tem proposta oficial, uma negociação difícil, mas vamos continuar acompanhando, então.